Os brasileiros passam mais de 9 horas por dia nas mídias sociais e a maioria das empresas não sabe criar conteúdo. Oi, meu nome é Cristiano e eu trabalho há 16 anos com marketing digital. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégias de conteúdo para mídias sociais e eu vou te dar um pouco da minha perspectiva de como você deveria fazer para melhorar a sua estratégia e aumentar as suas vendas. Os vídeos aqui do canal são com foco em marketing para empresas, né? Então, a minha ideia aqui é bater um papo com vocês e ajudar, fazer com que vocês conheçam mais sobre estratégias, coisas que eu tenho vivenciado aí nos últimos 16 anos trabalhando com marketing digital. Na minha visão, existem 3 níveis de empresas que fazem conteúdo em mídias sociais. O primeiro é a empresa iniciante. O que isso quer dizer, né? Ela até posta conteúdos, pode postar até com uma certa frequência, mas basicamente ela tenta oferecer seus produtos e serviços. Então fica aquele Instagram, aquele Facebook, aquele TikTok que basicamente é oferta. Isso não chega a gerar resultado para a empresa, porque hoje em dia é muito difícil entregar esse tipo de conteúdo. Se você parar para analisar, você vai abrir seu feed do Instagram e basicamente o que aparecem são vídeos, né? Na maioria dos casos, você não vai conseguir entregar um conteúdo que são só fotos de produtos. Isso já ficou, é muito 2017, 2018, talvez funcionaria. Hoje em dia já não funciona mais. O segundo tipo de empresa são as intermediárias, que ela já posta todos os dias, mas ela não tem uma estratégia muito bem definida e ela não consegue diferenciar a sua estrutura de conteúdo de acordo com a mídia social. Então, você já posta com frequência, já sabe que isso é importante, mas não tem uma estratégia específica para cada canal. Ou então não tem um funil de conteúdo para fazer com que o seu conteúdo chegue em mais pessoas e consiga vender ao mesmo tempo. E o terceiro nível de empresa seria a empresa que já está avançada, digamos assim, é a empresa que consegue ter uma presença digital forte, criar conteúdo todos os dias nas mídias sociais, já entendeu como é que é o jogo, que você precisa tratar das mídias sociais mais como informação, entretenimento, educação e menos como venda, mas é possível vender, só que a estratégia não pode ser só venda, senão o conteúdo não engaja, não funciona. E também é uma empresa que consegue mudar a comunicação de acordo com o canal que ela está divulgando. Então, o que isso quer dizer? Que no TikTok ela vai fazer uma comunicação mais próxima, mais descontraída. No Instagram, muitas vezes é uma produção mais interessante. No YouTube são vídeos mais longos, então você vai conseguir adaptar a sua comunicação de acordo com o canal, para fazer com que o seu conteúdo chegue em mais pessoas e, consequentemente, aumente as vendas. Beleza, então, na minha visão, existem esses 3 tipos de empresa. Aí fica a teu critério tentar encaixar como que a tua empresa pode fazer para melhorar de nível, né? Obviamente que dependendo da sua estrutura atual, você não vai conseguir ser uma empresa avançada, muitas vezes você não tem estrutura para isso, mas se você focar em mídias sociais como um canal estratégico para sua empresa, obviamente você vai chegar lá porque basicamente as mídias sociais são uma divulgação gratuita, entre aspas, né? Leva tempo para fazer, mas uma divulgação gratuita para a sua empresa. E falando especificamente o que você precisa fazer para ter resultado nas mídias sociais. Eu elenquei aqui 5 grandes pontos, digamos assim, para que você consiga gerar resultado nas mídias sociais. O primeiro deles é criação de conteúdo engajador. O que isso quer dizer? Eu já até falei um pouquinho no início ali que você precisa criar conteúdo ou educação ou entretenimento, ou os dois, né? Que a gente chama de infotenimento. Você consegue entregar informação de uma forma legal, de uma forma descontraída e faz com que as pessoas engajem. E também você precisa equilibrar as promoções, né? As publicidades com conteúdos de valor. O que isso quer dizer? Se você investir demais na publicação com foco em vendas, provavelmente vai acontecer o inverso. Por quê? Porque as mídias sociais elas tendem a ser um lugar onde as marcas têm uma certa dificuldade para se comunicar. As mídias sociais, obviamente, foram feitas para as pessoas e as marcas são meio que intrusos ali. Então, se você não tiver uma comunicação mais descontraída, que faça esse engajamento acontecer,
a sua marca provavelmente não vai conseguir crescer sem esse conteúdo engajador. O segundo ponto aqui é a interação direta com a audiência. O que isso quer dizer? Basicamente, você precisa interagir com a sua comunidade e criar essa comunidade com base numa conversa. Isso, obviamente, não é novidade, né? As mídias sociais são lugares onde as pessoas se unem para montar tribos, digamos assim. Só que a marca precisa engajar com esse público e não simplesmente falar sem escutar ou sem perguntar. Então, as marcas que mais se destacam nas mídias sociais são marcas que geram conversas. Se vocês pensarem em grandes marcas como Netflix, por exemplo, ela é uma marca mais descontraída nas mídias sociais. Isso faz com que cheguem mais pessoas e que tenha muito conteúdo, muita interação ali, fazendo com que a marca fique mais lembrada pelas pessoas. Obviamente, não é todo mundo que tem o investimento e a mídia da Netflix, mas é só como exemplo. Para fazer esse conteúdo de forma, essa interação direta com a audiência, né? Basicamente você tem que criar conteúdos personalizados pensando no seu público específico, né? Então, criar conteúdos que atendam a preferência e comportamentos do seu público. É muito importante você entender quem que é seu público e fazer conteúdos que eles vão interagir. E respostas personalizadas. Então, o que eu vejo que muita empresa faz? Ela tem algumas respostas padrões e ela fica respondendo todo mundo do mesmo jeito e não gera conversa. Geralmente é importante você tentar interagir com as pessoas, fazendo perguntas, dando dicas, trazendo uma informação mais pontual ou precisa sobre aquilo que você está conversando. E aí geralmente gera mais engajamento e com mais pessoas interagindo, esse conteúdo chega novamente em mais pessoas. Quanto maior o engajamento, o conteúdo também chega em mais pessoas. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é o acompanhamento de tendências. Por que isso? Porque basicamente as mídias sociais elas vêm evoluindo rápido, né? Se a gente pensar alguns anos atrás e como é hoje, é muito importante que as marcas acompanhem as tendências. O que isso quer dizer? Que muitas vezes quando é lançada uma feature nova, uma funcionalidade nova na plataforma, no Instagram, no TikTok, se você conseguir utilizar dessas tendências, dessas novidades no seu conteúdo, provavelmente você vai ter uma entrega maior, porque geralmente as plataformas, quando elas lançam uma novidade, elas fazem com que aquele canal, aquela mídia, aquela funcionalidade, fazem com que ela chegue em mais pessoas para fazer com que obviamente as pessoas adotem aquela novidade. Então, toda vez que você utilizar dessas tendências, provavelmente você vai conseguir ter uma entrega maior no seu conteúdo. A diversificação de plataformas. Então, aqui, basicamente, é assim, você pode utilizar de uma plataforma principal, só que é interessante também, quando você tem uma experiência um pouco maior em mídias sociais, já está no seu dia a dia, já virou um processo da sua empresa, você fazer uma diversificação de plataformas. Você muitas vezes vai elencar uma plataforma como a principal do seu negócio, seja o Instagram, o YouTube, mas você também vai começar a criar mais conteúdos em plataformas secundárias, como o TikTok, Pinterest, Snapchat, por aí vai. Por que disso? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Se essas plataformas novas vão crescer e vão descontinuar as plataformas antigas, se a sua marca muitas vezes vai acompanhando uma trend, acompanhando uma novidade em alguma mídia social, vai ter uma alteração significativa ali no engajamento, no alcance do seu conteúdo. Então é interessante diversificar a plataforma. Obviamente você começa simples, elencando uma ou duas plataformas, e depois que isso já estiver no seu dia a dia, você vai incluir novas plataformas para criar esse conteúdo. O quinto ponto aqui é análise de dados e métricas. Então, isso é importante. Geralmente, os clientes que a gente cria conteúdo em mídias sociais, a gente faz uma análise profunda, pelo menos uma vez por mês, para conseguir entender as diferenças entre os tipos de conteúdo. Geralmente vai ter 1, 2, 3 conteúdos no mês que eles se sobressaem aos outros, que eles deram um pico de visualizações, um pico de engajamento. E se você acompanhar essas métricas e os dados, você vai conseguir entender
o motivo pelo qual aquele conteúdo deu mais certo, teve uma performance melhor que os outros. Se você fizer essa análise com consistência, você vai conseguir otimizar o conteúdo e com certeza vai ter mais resultado nas mídias sociais. E qual que é a minha visão sobre mídias sociais, né? Basicamente, hoje em dia é impossível ficar sem uma empresa sem perfil nas mídias sociais, porque, como eu comentei no início, o brasileiro principalmente passa mais de 9 horas por dia nas mídias sociais. O WhatsApp é a mídia social ou a plataforma social, né, que o brasileiro fica mais tempo, mas o Instagram está logo atrás, por volta de 6 horas. O Facebook também é muito grande no Brasil e o TikTok vem crescendo bastante. Então essas são as principais redes que o brasileiro usa e não tem como ficar de fora. Qual que é a minha sugestão, né? Que, obviamente, você comece simples, crie conteúdos de forma estratégica com base no seu público e à medida que você tem já um processo, você vai ampliar a sua criatividade, digamos assim, e vai testar novas coisas em novas plataformas. Muitas vezes você vai se surpreender com o resultado de uma plataforma que está começando, como o Threads, ou então algum lançamento de alguma funcionalidade nova nas plataformas que já são líderes de mercado. E para gerar resultado, né, qual que é a minha sugestão? Para gerar resultado com mídias sociais, você basicamente precisa entender muito bem o que seu público interage, engaja e criar conteúdo todos os dias. Fazendo isso, você vai ter uma consistência para conseguir crescer nas mídias sociais. Pensando que você é uma empresa ou você está pensando em criar estratégias para a empresa, só criar conteúdo na mídia social não vai fazer a sua empresa crescer. Geralmente, isso é pouco provável, digamos assim. Então, além da mídia social de criação de conteúdo, informação, entretenimento, você vai ter que também utilizar de anúncios na sua estratégia para fazer com que acelere esse processo, né? Então, você vai utilizar de conteúdo na mídia social e utilizar também dos anúncios para fazer com que mais gente conheça a sua empresa, o seu serviço, os seus produtos. E para ganhar seguidores mais rápido, né, você vai também utilizar de estratégias com influenciadores, que hoje em dia a maioria das pequenas e médias marcas já começou a utilizar dos influenciadores e as grandes marcas também já sabem o poder que tem essa questão da influência na decisão dos consumidores. Então, se você quiser ter resultado rápido, é muito importante usar de uma estratégia com influenciadores. E se você quiser aumentar as vendas rápido, vale a pena você focar mais em vídeos curtos para chegar em mais pessoas e ter um maior alcance, e vídeos longos e stories para fazer as vendas. Então, essa é uma estratégia básica, mas que funciona na maioria das empresas, né? Esse foi nosso vídeo sobre criação de conteúdo nas mídias sociais. Obviamente, aqui tá algumas estratégias que você pode usar no seu negócio. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa de alguma informação extra, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!